Está no ar mais um episódio de Café com Influência. Solta a vinheta. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Influência. Nós estamos na 4ª temporada. Se você ainda não se inscreveu, aí se inscreve agora, ativa o sininho. A gente quer você participando desse episódio. E para começar, antes que eu me esqueça, meu nome é Jemima Raik, sou host aqui junto com o Rose Alves, que já vai falar com vocês aqui nesse podcast, videocast maravilhoso. Inclusive, se você quiser, você pode escutar a gente lá no Spotify também, tá? Meu nome é Jemima Raik, eu sou CEO da MyGemi Lab, que gerencia a carreira de influenciadores e criadores de conteúdo há mais de 6 anos. Também dou consultoria, palestra, pós-graduando da SPM de Creator Economy, tá? Muito chique. É mãe da Maria Júlia agora, né? Que essa temporada, eu e Rose, a gente tá trazendo convidadas extras aqui, ó. Temporada maternidade. Enfim, e vou passar a bola aqui para Rose maravilhosa e minha sócia também, que a gente vai soltar esse em breve. Ó, o avião até passou da riqueza. Ao vivo é assim, ao vivo é assim, ó. Isso aqui, ó, empresa assim, internacional. O avião já passou para ir levando ela lá para fora. Bom, gente, eu sou a Rose Alves, um pouco comediante também, sabemos. Eu sou CEO da We Have Agency, que é uma agência premiada, com criadores premiados. Estamos aí há 6 anos também no mercado. Também CEO da We Have News, host e co-founder aqui do Café com Influência, que traz vocês aqui para viver esse momento com a gente, entendeu? E além disso, também estou com um curso na ESPM Nacional, High Flex. Quem quiser saber sobre agenciamento, entender também esse mercado como uma nova possibilidade de ocupação na Creator Economy, vem que eu vou te contar tudo. E antes de tudo, mais nada, estamos aqui no Hotel Unique. Por favor, solta aí as imagens. Arquitetura, São Paulo, rico, uma chique. Vista maravilhosa e o café da manhã, gente. Maravilhoso. Vocês vão ver que durante aqui a nossa conversa maravilhosa, a gente vai ouvindo aqui os convidados, eu sempre aproveito para comer alguma coisa, porque não dá, gente, o pão de queijo aqui maravilhoso. É isso que eu ia perguntar, isso aqui não é cenográfico, não. Não é tudo para comer. Então, tá valendo. E já aproveitando que aqui, ó, o Brabo já falou. Meu gente, Deus. a gente tem que falar que a gente é muito fã dele. Muito É uma honra ter esse cara aqui, sério. Ele é um cara, assim, que revolucionou a indústria, no mercado de influência. A gente trabalhou muitas vezes já com a agência dele. E vou deixar a Jemima contar. Gente, eu falei com ele, falei assim, Flavinho, nós somos parceiros. Finge que ele não tá aqui. Finge que ele não tá aqui. Assim, ele, meu parceiro há anos, há uns 5 anos atrás, a gente trabalhou com o Hershey, já trabalhou com o Mercado Livre. Nós já fizemos projetos de... eu já nem sei, é tanta coisa que aconteceu ao longo dos anos. Então, assim, a agência dele que nós vamos falar agora, ela realmente ajudou muito aí a construir a trajetória da MyGemi Lab, da We Have News, ao longo aí dos anos. E vou apresentar, gente, ó, pega aqui comigo essa apresentação, vou ler porque eu não quero perder nada. Ó, Flavinho Santos, ele é CEO e fundador da M-Field, ele é autor do best-seller Economia da Influência e líder da agência premiada, essa agência premiada como agência em ascensão pela Scopen, a referência em estratégias que unem criatividade, dados e cultura digital. Isso é só um resumo, porque tem muito mais. Seja bem-vindo! Eu tô muito feliz, eu quero participar de todas as temporadas agora. Porque a gente sempre vai ter assunto. Vocês podem me chamar, tô muito feliz. Com certeza. Seja Primeiro, muito agradecer bem-vindo. o convite, parabenizar por esse tipo de projeto. Eu acho que cada vez mais o nosso mercado está precisando da gente disseminar conteúdo, boas informações e boas práticas, e vocês fazem isso. É ótimo trabalhar com vocês também. Eu retribuo todos os elogios aí, são pessoas que fazem, de fato, a economia da influência valer a pena, porque elas fazem certo, né? E é muito bom quando outras pessoas apresentam a gente. Depois eu faço o Pix para vocês dois. Não é publi, é orgânico. E eu já vou começar aqui com uma coisa polêmica. Se você ainda acha que a Creator Economy, que marketing de influência veio para ser algo passageiro ou um hobby, você está enganado. São milhões e bilhões de reais aqui, amor, dinheiro, dólar, tudo. E aí eu quero trazer um dado muito interessante, né, brincadeiras à parte, que no ano passado, em 2025,
o investimento das marcas no marketing de influência cresceu mais de 170% em criadores e influenciadores. Sim. Então, assim, mais ainda do que impulsionamento, que era de mídia, né? Perfeito. Então, você vê que também o que foi muito falado no SXSW, como que o pertencimento e a conexão e humano agora Sim. realmente é o ativo Voltou principal. agora, né? Voltou, graças a Deus. Eles querem voltar a humanizar o processo, porque a inteligência artificial estava dominando as pautas, né? Graças a Deus, eu acho que o processo humanizado, para a gente que vive vendendo pessoas humanas que contam histórias, esse é o melhor argumento que a gente tem, porque de fato nada substitui essa aproximação, essa proximidade, e é o pertencimento que você falou, né? Mas você trouxe um ponto que eu acho que é excelente para a gente começar a nossa conversa, que é marketing de influência não é aposta, né? E isso a gente já viveu há 10, 15 anos atrás, quando a gente não sabia para onde ia, como iria praticar, se as plataformas eram só entretenimento ou não. Hoje, influência virou estratégia de negócio para as marcas, né? O que antes era só uma linha da planilha, hoje em dia as grandes marcas do Brasil estão criando campanhas digital first, campanhas só focadas no digital, com uma lupa principalmente dentro do marketing de influência. E eu gosto da gente trazer um overview em relação a isso, porque se a gente ficar entendendo que marketing de influência é só influenciador, e não é. Não. Para esse podcast aqui está acontecendo, tem uma equipe, são câmeras, audiovisual, videomaker. Não, é pesquisa, é muita pesquisas, coisa. curadoria de assunto e tudo exato. mais. Então, Parcerias, né? Que exatamente, nós estamos aqui com o Nick. Então, a Creator Economy, a gente tem que fazer valer também o lado economy, e não só o lado creators. No caso de vocês lidam diretamente com a persona criador de conteúdo, que são seus ativos para as marcas, né? Mas você tem equipe, Com tem certeza. roteirista, tem financeiro, tem jurídico. Tem jurídico, eu falo tem a minha muito empresa, que são 100 pessoas que lidam diariamente com esse tipo de campanha. Então, eu sempre gosto de trazer esse olhar que justamente por isso movimentou todos esses milhões que você está contando. Sim. Né? Não é só o cachê do influenciador que vai para o bolso, que talvez publicamente é o que a gente sabe, mas por trás disso tem muita gente trabalhando para o negócio estar certo, e vocês melhor do que ninguém para saber disso. Gente, é incrível, porque assim, qual a importância que a gente deu assim, para esse projeto do Café com Influência? Justamente trazer pessoas do mercado para mostrar essa realidade para quem é entusiasta, para quem quer trabalhar com isso, para quem já trabalha, porque realmente ter informação, porque as pessoas acham às vezes que marketing de influência, é a blogueirinha. Gente, a coisa já está tão grande, as camadas são tantas, é tanto dinheiro envolvido, estratégia, importância, assim. Eu queria saber o seguinte, muitas pessoas perguntam como que nós que estamos aqui, né? Eu estou há mais de 8 anos, Rose também, você tem toda a sua trajetória. Eu queria saber como começou. Muitas pessoas me perguntam isso, gente, mas como é que você foi parar aí? Sim. Eu queria saber como começou, como que o Flavinho surgiu, né, essa sua carreira, o que você fazia antes, vamos dizer assim, e quais foram os desafios iniciais, porque a gente ainda tem muitos desafios, tá, gente? Como eu posso só interromper? Porque eu acho que primeiro a gente falou aqui, mas o que é a M-Field? Assim, num contexto, aí depois você volta para sua trajetória e depois a gente mergulha. Porque assim, Flavinho, já vi uns gatos maravilhoso, empreendedor, escritor best-seller, como é que é, top voice no LinkedIn, ele é brabo. Mas o que a tua empresa faz que conecta a nossa empresa, as nossas agências com os criadores, para todo mundo entender aqui. Perfeito. Hoje eu estou à frente da M-Field, a gente fundou a M-Field há 8 anos atrás, com o propósito de fazer exatamente o meio de campo entre as marcas e os criadores de conteúdo, né? Mas por que se a gente pode falar direto? Mas por que se talvez a gente pode ligar direto para o influenciador? A gente tem que entender que o processo de colocar um conteúdo na rua, um post na rua, ele envolve muitas etapas, né? De um processo de cocriação, de roteirização, de negociação de escopo, de contratos e tudo mais. E a gente se tornou especialista nisso. Então, a M-Field hoje, ela se tornou um ecossistema de influência que junta as marcas com o criador de conteúdo que conversa com o melhor público, né? E por que eu falo ecossistema? Porque é muito mais do que uma intermediação e do que um meio de campo, né? Hoje a M-Field virou um grupo, a gente tem desde empresas que fazem antecipação de recebíveis para os influenciadores, até empresa de educação, criação de workshop com o criador de conteúdo e marcas, e fazendo a parte mais óbvia que a gente consegue visualizar, materializar mais, que de fato é os contratos entre os seus talentos e as marcas que eu atendo. Então, o nosso papel foi tentar virar um pouco o formato do jogo, porque o mercado ele praticava muito um caminho de
As marcas contratam os influenciadores entendem o que tem que falar, vão lá e postam. Não é que eu entendia se isso era certo ou errado, mas eu achava que isso era uma jornada pobre perante ao que a gente poderia agregar. Então, a gente inverteu um pouco o processo. A M-Field hoje se tornou uma empresa especialista em produção de conteúdo. Né? As marcas me contratam para fazer conteúdo. E quem que conta o conteúdo? Os seus talentos, os influenciadores do Brasil. Então, a gente inverteu um pouco a lógica da contratação. É muito parecido, eu sempre dou essa analogia com um autor de novelas. Né? O autor de novelas, primeiro, ele escreve o roteiro. Aí depois ele fala, olha, esse personagem vai ser essa atriz, esse personagem vai ser esse ator. Marketing de influência é a mesma coisa. O que as outras empresas praticavam era o contrário. Primeiro eu contrato o influenciador, depois eu vou entender o que ele conta. Eu achava que esse processo era um pouco falho e que a gente precisava criar uma operação que invertesse essa lógica, que era, Ou seja, primeiro eu vou ter o conteúdo. Visionário que chama, tá, gente? Visionário Pioneiro. pioneiro, tá? Só para pontuar. Mas eu achava que primeiro a gente precisava ter o conteúdo e depois a gente precisava entender quem contaria aquele conteúdo. Né? Por isso a gente se especializou em ser uma empresa de narrativa, de storytelling, de conteúdo, que no final das contas todo conteúdo precisa ter um personagem, que aí são os influenciadores. Então, isso é um pouco do que a gente faz hoje como M-Field. Mas te respondendo, quem é o Flávio, de onde ele veio e tudo mais. Quem é esse homem, gente? O que ele come, né? Que ele consome. Gente, ele pode comer, inclusive, alguma coisa já vou pegar um pão de queijo. Eu sou mineiro, adoro pão de queijo. Esse pão de queijo é maravilhoso. Gente, eu amo Minas. Eu morei 5 anos lá. Você já morou em Minas também? Ah, já. Nossa, eu sou amo. mineiro. Eu nasci numa cidade que chama Esmeraldas, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte. Eu sempre trabalhei no mercado digital. Eu sou publicitário de formação e sempre trabalhei com o mercado online. Eu nunca trabalhei na publicidade offline. Gente. E mais do que ser especialista no mercado digital, eu sempre fui um entusiasta do mercado de entretenimento como um todo. Né? Eu sempre gostei dos famosos, dos artistas, das celebridades e agora dos influenciadores. Só que eu não via a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Né? Aí eu falei, cara, se eu trabalho com o mercado digital, o futuro do mercado digital é conteúdo, e quem conta conteúdo são influenciadores, vou criar uma operação que faça sentido com todo esse tripé que eu estou contando aqui para vocês. Então, eu sou publicitário de formação, sou mineiro, sempre trabalhei com o mercado digital, e depois eu entendi que existia um gap, uma falha no mercado digital, que talvez eu, com meu conhecimento, meu entusiasmo em relação a esse mercado, poderia preencher. Isso é uma mentalidade o quê, gente? Empreendedora. Porque o que o empreendedor faz? Ele não, você só cria um negócio, não. Você encontra uma dor do mercado, você traz soluções. Exatamente. E aí eu me aventurei a mudar para São Paulo em 2017 para abrir a M-Field, né, com os meus sócios atualmente, porque a gente entendia que os meus sócios eles tinham muito poder dentro do mercado de business e entretenimento, e eu tinha muito conhecimento do mercado de clientes e no mercado digital. Então foi a fome com a vontade de comer, realmente. Legal. Eles entendiam muito do mercado do show business e eu entendia muito do mercado de marcas, do B2B. E aí, no final das contas, o que a gente faz com a M-Field é isso. M-Field, curiosidade, vem de midfield, que é meio de campo. Não sabia, que legal. Então, meio de campo é o que a gente faz, é juntar as minhas marcas com os seus criadores, e é isso aí que a gente trabalha e que a gente ganha o pão de cada dia. Aí. Gente, muito legal. E inicialmente, nesse mercado que era novo, porque eu acho que o que as pessoas não têm ideia é que, além de ser... A gente falando aqui, né, ele é visionário e tudo mais, só que não era só um desafio para você trazendo algo novo, mas para as marcas também entenderem que elas tinham algo que precisava ser solucionado. Isso ainda acontece hoje, né? Mas no início, assim, quais foram os maiores desafios? No início era muito difícil, porque você tinha que convencer a marca a colocar dinheiro em influência, né? Hoje em dia você ainda convence um pouco. Não, hoje em dia ainda tem, mas assim, a gente costuma trabalhar com marcas que já têm um nível de maturidade um pouco maior, de entender que isso, na verdade, é uma estratégia, não é uma aposta, não é rasgar dinheiro e tudo mais. Então, lá no início, 2017, 2018, talvez um pouco antes de pandemia, o nosso desafio era mostrar para as marcas que elas poderiam testar de tirar um pouquinho de dinheiro da TV, um pouquinho de dinheiro do jornal e apostar no mercado digital, que era onde o público delas estava, né? Eu falo disso na minha aula, assim, que a publicidade mais cara da atualidade é a primeira tela do celular, porque quantas horas por dia a gente passa conectado? É verdade. E o celular, vamos ver agora aquela. O celular virou parceiro. Sabe, você tem noção de quantas vezes a gente desbloqueia o celular por dia?
Olha, eu não sei, mas eu, sei lá, Você mil, que é heavy user mil aí. vezes. Ainda mais nós trabalhamos, né? Nós usamos muito as plataformas, Sim. não só para monitorar as marcas e os influenciadores, mas usamos muito o WhatsApp para poder Exato. tratarem rápido aqui. Publicidade, gente, é tudo urgente, tá? Não tem pra onde a gente Se correr. você dormiu, Nós perdeu usamos dinheiro, muito, amor. é. Vai pro próximo. A Aqui o gente- M-Field, assim, a gente não respondeu o orçamento, No outro ele dia, já vai pro outro mas cara esse ali. é ativo de quem trabalha com cash. Quanto mais rápido responde, mais chance tem de Com fechar. certeza. Agilidade, porque o mercado de influência é assim, ó, É de dia muito para rápido. noite, né? Então você que é influenciador, quando a gente vai bater o preço, amor, responde Tem que ser rápido. rápido, é verdade. Mas a gente desbloqueia o celular uma média de 70 vezes por dia, né? Mentira, E deixa os eu ver que pensa demais. aplicativos, aí é o médio do brasileiro, né? Assim, eu desbloqueio mais também. Mas os aplicativos que estão na sua primeira tela do celular, no meu caso de marcas que tem, talvez os que eu mais uso, Uber, Instagram, LinkedIn, né? WhatsApp e tudo mais, são marcas, É né? A gente- verdade. são apps, mas são marcas. Você é impactado por essas marcas em média 70 vezes por dia. Nenhuma outra publicidade no mundo você é impactado 70 vezes por dia. Gente, verdade. Se você deixar a sua televisão ligada na Globo o dia inteiro, não vai passar um comercial do Uber 70 vezes. É, não vai. Né? Se você andar de carro e for motorista de aplicativo, você não vai passar na frente de um outdoor 70 vezes. Então, a publicidade mais cara da atualidade virou a primeira tela do celular. E o hábito, o comportamento do brasileiro nas redes sociais, ele é muito diferente. É. Né? Assim, a gente transformou o WhatsApp em rede social. Sim. Né? O que era um aplicativo de mensagem virou rede social. Nós somos muito intensos, Virou né? rede Conectados, social, brasileiro. virou tudo. Né? Vai ter o Maravilhoso. Orkut, vamos. Exatamente. O Vai ter brasileiro é Facebook, diferente. vamos. Nós somos diferentes. Mas isso é bom para o nosso mercado de influência. Quanto mais as pessoas estiverem conectadas e consumirem internet, melhor para a gente. Mais influenciador vão querer contratar e tudo Ó, mais. eu tenho uma pergunta aqui, ó, polêmica. Eu quero meu saber se ele vai responder com Lá vem. sinceridade, em todas as câmeras. O que faz um criador de conteúdo ou influenciador, na visão da M-Field, logicamente, ser contratado por uma campanha? Isso aqui é porque, assim, a gente fala tanto com universitários, quanto com criadores de conteúdo, quanto com marcas, mas recebendo do nosso casting é sempre a pergunta: por que não fechou aquele trabalho? Sim. E aí eu quero saber por que fecha. Sim. Eu sei primeiro do porquê não fecha. Tá, legal. E não tem a ver com o tamanho do dinheiro, se ficou caro ou ficou barato e tudo mais. O que os meus clientes da M-Field têm trazido como protagonismo para fechar contrato é qualidade de conteúdo. E quando eu estou falando de qualidade de conteúdo, não é uma luz boa, um áudio bom, não, é criatividade. Né? Criatividade, para mim, virou o principal ativo do marketing de influência hoje em dia. Né? Fazer só mais um vídeo, você vai se perder nessa enxurrada de conteúdo que tem na internet. Né? Pensa bem, só o YouTube produz 50 horas de conteúdo por dia, por minuto. Por dia não, 50 horas de conteúdo por minuto, o YouTube. Se você faz só mais um conteúdo, seu conteúdo vai passar despercebido. Mas se você faz o conteúdo, se você tem a manha de conseguir engajar aquele público, entreter, reter aquele público, isso de fato se tornou um fator decisor de contratação. Então, se você perguntar assim, Flávio, suas marcas preferem contratar uma publi de 50 mil de conteúdo ruim ou uma publi de 300 mil de conteúdo bom? Uma publi de 300 mil de conteúdo bom. Legal. Então, isso mostra que não é valor agregado. E valor agregado no marketing de influência está ligado a conteúdo, que é o ativo que você tem. Ali. E conteúdo sem criatividade vira um lixo virtual, vamos dizer assim. É verdade. Né? Então, hoje, o principal fator de escolha dos influenciadores da M-Field é a análise de conteúdo, que acaba sendo uma análise humanizada. Né? Nenhuma plataforma do mundo vai conseguir analisar conteúdo para entender se é bom ou se é ruim. É verdade. Você consegue entender se os seguidores são reais, a saudabilidade dos comentários, mas se o conteúdo é bom ou ruim, nenhuma inteligência artificial vai conseguir tomar esse espaço. Você nesse lugar com uma agência interveniente que faz, né, esse meio do caminho entre os influenciadores e as marcas, vou trazer também outra pauta polêmica aqui. Vamos lá. A gente colocando aqui na situação. A gente convidou para um café e só tá aqui, catando aqui do mercado. Até saiu essa semana na CNN Brasil Money falando sobre 73% dos brasileiros estão saturados de publis nas redes de estudo. Tudo bem que essa chamada aqui, gente, também é para polêmica, né? Mas o que eles estavam querendo dizer é que hoje em dia o público, quando ele vê que a publi é muito óbvia ali, é uma propaganda mesmo, não tem aquela publi que tem trazer uma
um storytelling mais orgânico, as pessoas estão tendendo a rejeitar. E no nosso mercado, gente, a gente ouve muito se falar cocriação. Só que nós que ficamos nessa ponta de cada influenciador, a gente vê que ainda algumas não, muitas marcas ainda resistem nisso, né? A gente recebe os briefings um pouco mais é uma coisa mais endurecida ali. A gente precisa que seja bem orgânico, mas com o produto aparecendo nos 3 primeiros segundos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se é desafiador para vocês também, né? Porque é isso, é uma educação ainda de mercado que está acontecendo em relação às marcas. Esse processo de cocriação, assim, eu sou muito entusiasta dessa terminologia, dessa metodologia. Mas eu sinto que, às vezes, nem a marca e nem o influenciador está pronto para cocriar, apesar das duas pontas quererem cocriar, né? Do seu lado eu entendo, assim, às vezes a marca coloca no briefing que quer cocriar, mas exige o produto nos 3 primeiros segundos, exige que o influenciador repita o slogan 2 vezes, exige o call to action no final do vídeo. Isso não é cocriação, isso é uma leitura de roteiro, que aí é você abrir uma diária e gravar uma publicidade, que é diferente de produzir um conteúdo publicitário, né? Então, assim, o que a gente tem brigado e talvez lutado mesmo, lutado assim, por esse mercado é que, de fato, todo mundo esteja disposto a ouvir e a falar. Porque não existe cocriação sem você ceder um pouco dos dois lados. Tem uma troca, né? É de fato entender que a linguagem da comunidade do influenciador está apta a consumir, mas também sem esquecer os do's e os don'ts que a marca precisa contar. E de cocriações de verdade saem conteúdos muito potentes. A gente tem inúmeros cases lá na Nfield de cocriação que a gente consegue entender que, cara, olha a potência desse conteúdo que foi criado. E é legal até ter esse case para passar para a marca, falar assim, não, a gente entende, vocês têm estudo aí e tal, né? Tem todo um objetivo da campanha, mas olha que legal quando solta um pouquinho a mão, sabe? Tem um case nosso antigo, esse case foi antes de pandemia com o Paulo Gustavo, saudoso Paulo Gustavo, para Consul. Era uma publicidade que a princípio poderia ter sido uma publicidade chata, que era vender geladeira. Enfim, não tem como ser tão inovador vendendo geladeira. E aí o Paulo fazia questão de cocriar, colocar o tom da piada dele e tudo mais, tanto que ele começava a publicidade justamente falando assim, olha, a Consul me contratou. Ele já ia desbloqueando ele já ia assumindo, eu não tô aqui já para te enganar, legal. né? Só que ele fazia tanta piada no decorrer do conteúdo que eram vídeos de 8 minutos, a gente sabe quanto isso é grande para uma publicidade. Para reter, né, as pessoas ali, a audiência. E às vezes as pessoas chegavam no final do vídeo sem saber que aquilo era uma publicidade, obviamente em outros contextos, quando ele não falava de cara da contratação. Porque as pessoas davam risada, elas se entretiam, elas se conectavam com aquela história. Mas isso só aconteceu porque a gente escutou o criador. Ele falou assim, gente, o meu público gosta de piada, o meu público gosta de dar risada, eles estão aqui para isso, eles não estão aqui só para comprar geladeira, né? E assim, foi uma campanha super premiada, e deu muito certo, porque a marca se deu ao luxo de poder escutar o criador de conteúdo e se tornou uma potência. Porque eu puxei, desculpa, só interrompendo, eu puxei esse gancho porque você falou, né, hoje as marcas, elas realmente observam isso da criatividade, ter o conteúdo, e enfim, e eu quis polemizar porque às vezes você é contratado por conta, né, de uma linguagem que você tem, ao mesmo tempo a marca não te permite ter. Exato. E eu acho que é isso, todo mundo só se beneficia porque a partir do momento que você é um influenciador, que você sozinho, vamos dizer assim, né, você sozinho conseguiu construir uma comunidade, seja de 60 mil pessoas, porque pensa num lugar com 60 mil pessoas, gente, é muita gente. Sim. Ou 300 mil, ele é a melhor pessoa para dizer como se comunicar, Exato. mas é óbvio que também existem uns pontos relevantes e importantes da marca, alinhados com o branding da marca, que precisa ser alinhado. Mas isso que você falou de linguagem é muito importante. Tem uma história legal de um cliente nosso, que ele tinha contratado uma influenciadora do Rio, que dentro da cena de música, funk e tudo mais, e ele vendia produtos congelados. E a influenciadora queria falar no roteiro do conteúdo dela que ela ia amassar aquele produto, mas amassar é comer muito, comer com vontade, é uma expressão carioca e tudo mais, tá? E aí o cliente fala, não, mas você não pode falar que vai amassar meu produto. Não pode amassar. Gente, mas a linguagem da minha audiência, eles vão entender. Eles vão entender o que eu estou querendo dizer, que eu vou comer com gosto. No final das contas, a gente conseguiu convencer, foi um sucesso, mas isso é linguagem. O que o seu público está apto a consumir, né? Claro que a gente sabe que existem figuras de linguagem que podem prejudicar,
Mas isso é humanizar a publicidade, né? Você trazer a verdade daquele criador, sem ferir os dons da marca ali, mas que conecte com a audiência, com a comunidade delas. Isso faz muito Eu vou sentido. trazer um gancho que também é muito legal e a gente tem conversado muito com as agências e com as marcas, que é o fato de é importante você vender o produto, Sim, né? Óbvio que você está ali para isso, mas até que ponto a influência ela tem necessidade e responsabilidade na conversão dessa venda. Perfeito. E aí eu falo muito sobre isso. Eu falo, olha, quem vende produto é o vendedor e a marca, porque a gente pode comunicar muito bem e às vezes a marca não está preparada nem para entregar aquela quantidade de produto que foi ali veiculado. Só que ao mesmo tempo, eu acho muito, e isso você falou do Paulo Gustavo, e eu não sei se realmente ele vendeu várias consuls, mas o que ele trouxe ali foi linguagem, humor, foi conexão. Que conexão é uma coisa que se você não vende, você não compra. Sim. Mas quando é muito bem amarrado, você também vende. Essa especificamente arrebentou de vender porque era a conexão certa com o momento certo, era pré-Black Friday e tudo mais, deu super certo. Assim. Mas esse ponto é super importante. Eu tenho uma palestra que o primeiro slide é influenciador não vende, para chocar. Todo mundo fica, mas eu preciso contratar influenciador para vender produto. Não, esquece. O influenciador vai te ajudar a fazer com que a sua marca seja lembrada quando aquele consumidor precisar consumir o seu produto. É um complemento colocar, da estratégia. Assim colocar como- sua marca na conversa, né? Assim como o outdoor não vende produto, assim como o unbranded content no Big Brother não vende produto, são complementos de uma estratégia de publicidade e de marketing. Muito legal. Dá certo, né? Então, se a marca tem a expectativa que vai contratar influenciador e vai esgotar os produtos, o site vai sair do ar, eu nem faço esse tipo de campanha, porque depois o cliente vai ficar frustrado e vai falar que a gente não fez um bom trabalho, ou que o influenciador não era tão bom. E não é assim. Né? Então a gente começa a entender que ele, dentro de uma estratégia, por proximidade, pertencimento, lembrança, ele faz sentido. Mas ele não é o cara que te faz de cara apertar o botão do call to action e falar, cara, preciso de uma geladeira. Ninguém precisa de uma geladeira agora. Né? Mas quando você precisar de uma geladeira, você vai lembrar do que te trouxe conexão emocional e que de fato vai... E é muito legal porque eu vejo assim você falando e eu acho que te conhecendo melhor agora, te ouvindo, a gente vai trazer um case aqui também, chat. Mas eu acho que é legal entender como, e aí eu acho que as pessoas não entendem ainda. Todas as marcas têm a área de marketing, né? Perfeito. Tradicional ali. Vou falar tradicional, não é muito assim. Mas por que a marca contrata uma M-Field? Porque a M-Field conhece, entende a linguagem, a estratégia e como conversar ali com aquela audiência que está na internet. A marca contrata quem é especialista. Né? A referência que eu dou de outro contexto é você ficou milionário e comprou um avião. Você vai colocar seu irmão para pilotar o avião? Não vai. Seu irmão não é piloto de avião. Você vai contratar um piloto com X horas, com carta de pilotar um jato e tudo mais para fazer. A M-Field é a mesma coisa. A M-Field é o piloto desse avião, que é a marca. Né? Você não pode colocar uma pessoa que não entende de influência para desenhar uma estratégia de influência. Aí tem um dos primeiros erros desse mercado, que é as pessoas confundem ser heavy user de Instagram com entender de marketing de influência. Com certeza, acontece. Eu falo disso no livro, que assim, todo mundo tem uma expressão americana que chama prosumers. Todo mundo é produtor e consumidor de conteúdo. Né? E nesse nosso mercado as coisas acabam se embolando porque as pessoas acham que quem é consumidor de conteúdo, usuários normais de Instagram, é entendedor do mercado de influência. E são coisas diferentes. Né? Então você precisa de especialistas. Lá no escritório, há uns 4 anos atrás, a gente pagou faculdade de economia da influência para todos os colaboradores, que eu precisava de que desde a recepcionista até o diretor fosse especialista em influência. Porque o cara que faz o contrato precisa entender de direitos de uso de imagem, de escopo de tudo mais, até o cara que faz a venda. Se você não contrata especialistas, a chance de dar problema é muito grande. Mas eu entendo muito, eu consumo internet, eu sou blogueiro, meu irmão edita vídeos, tá ótimo. Mas você não é especialista em marketing. No nosso segmento do lado de cá, isso é algo que até esse curso que a Rose está começando agora, que ela está à frente na SPM, fala muito sobre agenciamento. Sim. Porque do nosso lado a gente também vê
muitos influenciadores vêm falar com a gente, por mais que não sejam agenciados por nós, falando sobre dores do mercado, de pessoas que não eram especialistas, não entendiam e realmente, assim, prejudicaram a carreira do influenciador por não ter esse conhecimento. Sim, sim. Por quê? Meu irmão me ajuda, minha mãe fala, minha tia, minha amiga gosta de Instagram, ela vai Sim, gerenciar minha nossa. carreira. E são entender várias... quando tem que conversar com um o irmão, terror. né? com Acho que a amiga única da irmã família. que é boa é a Karina Sá, porque a irmã da Sabrina. Maravilhosa. Ela Inclusive, entende, ela vai né? Tá vir, no hein? próximo, Já confirmou é. a próxima temporada. Mas é porque, de fato, se tornou uma especialista. Mas se ela quis, ela profissionalizou. buscou, exatamente, que é o que a gente está estudou e tudo mais. falando. Mas é porque quando você vai negociar e é o primo, o amigo, o irmão, você fala, meu Deus, vai dar problema. Isso Porque a pessoa, ela tá ali muito numa defensiva e ela não tá entendendo que a gente tá jogando no mesmo jogo, Exato. a gente tá no mesmo time. Exato. E aí, falando disso, vamos pegar aqui, ó, que a gente quer tarde de autógrafos Olha, ao vivo. no livro, agora que eu tô vendo ali. best-seller, olha A gente só. quer tarde aqui, ó, amor, que a gente não vai perder esse momento. Aqui, ó, a produção vai nos ajudar aqui. Aí Aí a caneta. Gente, Deixa eu vocês ver. leram o livro? O ou meu não tá, leram? olha aqui, o Ó, meu tá O vivido, seu tá tá? usado, né? O meu está vivido, rabiscado, estudado. Olha, gente, vamos dar. Eu ganhei de um amigo, então já tem até aqui, já tá até É escrito. verdade, que demais. Mas eu quero aqui. Vou- Gente, primeiro, lindo, tá? Ó, amamos, tá bom? Maravilhoso, best-seller. Tem poucos no mercado, quando a gente vai procurar até para estudar assim, Sim, bibliograficamente, é difícil. Então vamos valorizar quem está aqui, ó, movimentando o mercado, valorizando ele, entendendo como ele é um ativo de negócio, gente. É sobre negócio. Eu falo, às vezes a gente tem que se conectar com o jovem e falar assim, quer ser rico? Porque às vezes é difícil. Você fala de conquista, você fala de Sim, carreira, sim. a pessoa. É, Você fala, quer ser rico? A pessoa assim. todo mundo quer o dinheiro, né? Mas Quer não o quer trabalhar. dinheiro. O papai quer Então o vamos dinheiro. lá, a gente quer Que que bom. Não, eu Vou quero fotografar autógrafo isso. aqui ao vivo, sim. E, gente, vou falar para vocês, né? Para você ver, eu vivo há anos, todos os dias, o mercado da influência. E lendo esse livro aqui, ele é muito bom porque traz muitos highlights do mercado. E a gente sabe que o nosso mercado muda muito rápido sempre, mas tem muita coisa aqui Sim, que sim. é muito especial para todo mundo ler. Até se você é entusiasta, eu acho que vale muito a pena para você entender o que acontece no nosso mercado. Esse livro, eu falei agora num evento do LinkedIn que eu tava, assim. Eu escrevi esse livro antes do ChatGPT. E eu gosto Que ela de contar querendo isso, quebrar tudo. porque foram muitos anos de estudo para conseguir chegar nesse resumo aqui. Hoje em dia tá fácil escrever livro com o ChatGPT, verdade. tá? Mas, de fato, é o que você falou. Apesar de ser um mercado em constante mudança, aqui a gente tem a base São os de boas práticas, dos fundamentos. fundamentos. Os fundamentos. E, ao mesmo tempo, não é uma aula de como ficar rico com marketing de influência. Sim. Porque eu não sou nenhum Midas e que se fosse para vender coach, eu estaria em outra profissão. Aqui é para mostrar como fazer e fazer bem feito. Se vai ganhar dinheiro ou não é uma outra questão, né? Não, mas é esse livro ele é consequência, né? excelente. E Consequência. a leitura dele, gente, é ótima a leitura, tá? Você entende, você lê, você pega as referências. Eu amo que você trouxe muitos cases também da época da televisão, que você vê que são Exato. estratégias que conseguiram ser adaptadas para o mercado agora. Inclusive, um case que eu li, você falava sobre, eu acho que foi Campbell, que fez mais de não sei quantas versões do mesmo comercial. Exatamente. Até chegar na versão... Pra Calma aí, chegar na senhora, versão- vamos fazer uma pose aqui para fazer na uma versão foto. oficial. Vamos fazer uma Calma aí. fotinho aí Cadê delas com essa a economia foto da aí influência. dos bastidores? Agora. Mas tem Ao muita vivo, história. ao vivo. Não, Tem muita história mas legal. deixa eu te falar. Aí, qual foi o insight que isso me deu para embasar Sim. algo com os meus Editora gente, influenciadores, hein? editora É gente. isso. Vou te trazer o case, porque quando eu li, você falou de Campbell, eu acho que falou de Pepsi, talvez, acho que Sim, foi, né? sim. E aí falou várias versões para Gente, nichos eu vou pegar diferentes, aqui no em frente. intervalo do programa tal, com uma Sim, frase sim. específica. Eu falei, gente, isso é praticamente Para, um diretor, o influenciador. diretor tá aqui falando do quê? que tá acabando. Não Que tá. isso, O não Flávio sabia que não alguém tem Deixa eu pensou terminar nisso. de contar meu Ah. case aqui, deixa eu contar. E aí, quando eu tava lendo, eu falei assim, gente, isso é exatamente uma estratégia que vale muito hoje pro Rios Teste. Várias versões do Até mesmo você vídeo até você chegar na entender qual versão. é o público. Tá, olha aí como você me inspirou. Tá gente, vendo? eu amo ler isso, porque a minha cabeça fica assim, ó. Mas explodindo de se a gente ideias. for pensar, essa publicidade tradicional da Pepsi, seja para intervalo do Super Bowl ou qualquer outro tipo de coisa, você vai entender que isso, você vai pensar inicialmente que isso não se contextualiza com o nosso universo. Mas sim, né?
E isso vai em todas as esferas. Tem um case que eu cito nesse livro também, que é do cinema, se eu não me engano, de Marlboro, né? Que as primeiras publicidades do cinema começaram assim, o cara deixava o Marlboro do lado da mesa, o personagem pegava e fumava naquela época que podia fazer publicidade sobre cigarro. Isso é o branded content atual. Né? É verdade. É quando o ator passa na frente do Banco Itaú, tira o dinheiro e continua a cena. Mas a gente se inspira nessa publicidade tradicional. O caso é da Pepsi, a mesma coisa. Se não me engano, eles fizeram 60 versões. Na verdade, não era nem para saber se era o melhor conteúdo ou não. Eram versões personalizadas para o público, para cada ali, público. Né? Então, eles fizeram 60 modelos de roteiro que, de acordo com o seu hábito de consumo, você recebia o vídeo específico com o seu hábito de consumo. Se você era esportista, tinha um comercial da Pepsi para você que é esportista. Se você era um cara entusiasta de tecnologia, a Pepsi falava sobre aquilo. Então, é direcionar a mensagem personalizada para a comunidade certa. Né? É isso. Que é os testes dos Reels e tudo mais. E, gente, aí entra dentro de várias camadas de como o influenciador funciona, porque antes você não sabia nem o que você atingir na televisão para você encontrar sua audiência, agora você consegue segmentar pelo nicho do influenciador. Isso tem tudo a ver com o primeiro papo que a gente teve aqui, que é como fazer algo criativo, porque a criatividade nada mais é do que um mix de tudo que já existe. Então, as minhas agenciadas, Lost Kids premiadas mundialmente, falaram esses dias... Elas são maravilhosas, viu? Aproveitando publicamente para falar. Elas falaram esses dias uma coisa que me pegou muito mesmo, numa palestra, que elas não, para criar conteúdo, elas não bebem só das referências na internet, elas bebem fora da internet. Então é muito legal elas terem falado isso para jovens, porque a gente acha que está tudo aqui dentro. Perfeito. Mas assim, para ver um filme, senta numa esquina, ouve teu avô. Então acho que tudo isso tem a ver com a criatividade, esse mix de tudo que já existe, só que do seu jeito, né? Você sabe que assim, a influência ela sempre existiu, né? Que é um pouco desse background individual que todo mundo tem. Todo mundo, mesmo antes de rede social, pedia indicação para o amigo de qual a melhor costureira do bairro. Se mudava para uma... você é carioca, você veio para São Paulo, você vai me ligar e falar assim, qual que é o restaurante bom para eu jantar? Isso eu estou te influenciando. Sim. Sempre existiu influência. Agora mudou um pouco o formato. A gente se inspira no influenciador, na blogueira, no formato de opinião. O boca a boca ali no direct. O boca a boca 2.0. Isso que funciona. Eu preciso trocar meu microfone, que parece que acabou a bateria aqui, ó. Ao vivo, hein? Ao vivo. É assim, gente, criando conteúdo aqui. Podcast ao vivo, TV, é isso aqui. Mas a influência 2.0, que é a que a gente vive hoje, basicamente é a reinvenção do que no dia a dia já nos inspirava. Né? A gente deu outro nome, hoje a gente consegue monetizar e capitalizar isso. E aí a gente consegue amplificar, né? Porque o boca a boca virou essa grande comunidade que se conecta, mesmo sem te conhecer, mas que está ali acompanhando sua vida, sua trajetória, sua conquista. Né? A gente, como profissional da área, ontem mesmo eu gravei um vídeo numa caixinha de perguntas que eu respondia isso. Eu tô comprando um monte de coisa no TikTok Shop. Eu tô viciado no TikTok Shop. Nossa, eu comprei então tem muita gente me influenciando. Gente. Tudo, às vezes você nem precisa. Não. Mas você compra, alguém te influencia e tudo mais. Então a gente também é influenciado. Né? A gente faz parte dessa economia, a gente compra. Então isso não pode ser uma aposta. Né? No momento que... Gente, eu estou arrasada. Todo episódio ficou arrasado. Porque nossos convidados são maravilhosos. Aí que a produção tá acabando. Não pode. Se você chegou até aqui, você não se inscreveu, não deixou um comentário, uma dúvida, meu você amor, não deu like. Falou pra ficar bonito pra você, que a gente podia estar de regata, tá todo mundo de blazer aqui. Não, tá sustentando, beleza, entregando conteúdo. Se inscreve aí, gente, ativa o sininho. E eu quero também pedir para você seguir todo mundo nas redes sociais, inclusive segue Flavinho lá também. Flavinho Santos, M Field, Geminha, Mamãe Gemi Lab, We Have News, Café com Influência. Se você não segue a gente no Instagram, porque vão surgir tantos cortes disso daqui, você tem que compartilhar. Tem que compartilhar com a sua comunidade, compartilhar nos seus stories, no direct que nós estamos falando aqui. E vamos também, não, calma aí. Vamos aqui já agradecer o Hotel Nick, tá? Se você quiser vir aqui todo dia da semana, de segunda a segunda, de 7 às 11, tem café da manhã aqui maravilhoso, uma piscina, uma vista, uma coisa chique, uma arquitetura. Eu sempre falo, quando eu chego, que eu vejo aquela arquitetura que eu falo, gente, que negócio bonito, né? Então, assim, vem aqui,
A equipe é incrível, gente. A Impecável. equipe é muito Vai ter gente sendo entrevistada aqui, né? De Vai, Unique. claro. Vai ter um director, amor. É. Mas pra gente finalizar, não sei se a Gemima ia trazer isso, a gente quer saber novidades aí da Field, coisa nova, porque ninguém Novidades sabe. da Ou que queremos sabe que você spoiler. pode falar um pouquinho mais. Bom, esse ano a gente está criando várias unidades de negócios novas dentro da Field. Então, vai vir a parte de inteligência de dados como produto, vai vir a parte de uma tecnologia de UGC da Vende isso pra gente, Field. por favor, essa Vai inteligência vir, de dados. o que mais que vai vir? Vai vir uma inteligência de criação de conteúdo para auxiliar empresas de cash. E agora, no meio do ano também, a gente lança o Draft, que é o nosso programa de aceleração de startups. Que legal. É um projeto que a gente tem, que está indo Amigo, para a vamos entrar segunda lá, gente. temporada. Vocês não precisam disso. Mas o Draft, a gente vai levar 6 startups para viver 5 meses de experiência dentro do Greenfield. Uau! Gente, isso é incrível para Convivendo com nossos nosso clientes, mercado. convivendo com o nosso time, recebendo mentorias semanais de profissionais do mercado, não só de influência, mas mercado de negócio, business, recursos humanos e tudo mais. A gente vai abrir as inscrições em breve. E essas startups vão viver essa experiência. Do primeiro programa, a gente investiu em 2 startups, né, que continuam lá dentro do escritório até hoje. Que é de tecnologia Que é de financeira. tecnologia financeira e de gente influenciador de A comunidade. gente teve, tá? Uma reunião com Sério? eles. Vocês já A gente tiveram com o amou. pessoal da COE? Aham, eu Que tive, legal. a Gemima, eu contei tudo pra ela depois. Porque Demais, quando eles são muito bons, realmente, assim. eu O que mais de novidade? Tem agora o Podpah Funk Ball, né, que é o nosso time da gente, 15 verdade. Sim. que agora o Podpah entrou como sócio do projeto, que é uma outra grande potência de distribuição aí e tudo mais. Então tá cheio de coisa acontecendo, viu? Gente, é Nossa, muito legal, porque incrível. assim, ver que a Field realmente é uma entusiasta no mercado e é muito legal ver que a empresa é o espelho de quem é o CEO, de quem está ali na frente. Sim. E eu, nos bastidores aqui, antes da gente começar, eu falei com o Flavinho que todo atendimento que eles fazem, a gente sempre percebe muita maturidade e muita, assim, polimento, assim, de qualificação mesmo de mercado. E tem tudo a ver com o que ele falou, que todo mundo fez, Mas eu acho faculdade. que essa é a maior missão do CEO mesmo, que é contratar pessoas que são melhores que você. Eu acho que o sucesso do STEM Field é tirar a vaidade do lado, porque se eu quero que minha empresa cresça, escale e tudo mais, enquanto eu estou gravando aqui com vocês, tem que ter gente boa lá me ajudando a fazer aquilo acontecer. Verdade. Perfeito. Ai, Flavinho, parabéns. Amém. Parabéns Quero uma por segunda tudo que você temporada, conquistou, hein? que está conquistando. Continua compartilhando conhecimento. Vamos, em breve vem o Tá? segundo livro aí. Essa aula hein? que ele mencionou, porque ele participou da aula da pós-graduação É de verdade, Creator Economy. Então, é assim, verdade. continua compartilhando esse conhecimento, é muito importante. É muito bom ver realmente pessoas que são do nosso mercado e que nos inspiram mesmo, que são parceiros. Eu falei com ele já dessas marcas todas que eu já trabalhei com intermediação da Field, toda a equipe que participa ali, a gente acaba virando amigo, todo Isso é mundo no bom. sufoco junto, vamos embora, vamos Tá todo resolver mundo do essa mesmo solução, lado, né? todo Mesmo mundo lado. do Isso mesmo é muito lado. bom, gente. Isso é muito bom ter esse tipo de parceria, e é isso. Ai, eu Prazer, amei. parabéns amei, aí foi pelo negócio de incrível. vocês. E cadê? A gente tem um presente. Gente, ela pro tá assim, Flávio, cadê? Eu tô olhando que assim. participando com a Olha. gente, ó, do Olha, Café com Influência. Sim, a gente trabalha no nosso brand, tá? Incrível. E a gente vai É, pedir, ó, brand. vamos mostrar? Mostra, A gente, mostra. amor, a gente tem Tem uma um collab rostinho com... dela. Não, é um blend pro nosso Mentira. É um café. café mesmo. E é um Que café lá do demais. Rio, tá? Que se chama Tassinara, é bem famoso no É Brasil. mesmo? Vamos Nós colocar Feito gravamos lá por no mulheres. top. Ai, vamos! Sério? Vou te Vamos conectar, falar vou com te eles. conectar com a Gabi. Ganharam Nós gravamos um categoria. episódio nessa fazenda, no Que Café Escolhemos o demais. nosso Foi brand lá. E é incrível. só feito por mulheres, Gente, tá? olha só, cheio de empresa, presente vai. aqui. Meu Deus, Vamos vocês mostrar. podem me chamar Ó, vamos sempre. mostrar. Ó, a Ibar, não sei Olha, se você sim, conhece, demais. junto com o Bro do Robinho, que é um brownie, incrível. tá? A gente tá também em parceria. Lindo. E temos também o quê? O nosso Unique pet aqui do Bond, Unique, que entendeu? chique, Uma cartinha. Que cartinha feita à mão que a gente Gente, gosta. olha a Nós letra dela, gostamos de gente. cartas Olha feitas só. à mão, entendeu? Olha Nós que somos ela digitais, escreveu, mas tá nós vendo? também gostamos dessa Meu Deus. cultura tradicional. É isso. Eu amei Ai, Amigo, participar, muito gente. obrigada mesmo. Você Obrigado ter pelo um tempo, tempo pela na disponibilidade sua de vocês e pelo agenda. Não, amor, convite. sua né? disponibilidade. É a sua, né? né? Isso, obrigado. Vamos fechar como sempre. Vamos Vida brindando longa ao aqui. Café com E esse Influência. foi mais um episódio de Café com influência!